vamos iniciar o estudo dessa noite com a leitura do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. A leitura de número 73, aprendamos quanto antes. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo, Colossenses 2:6. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si. A dos que o conhecem por informações e a dos que lhes receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum para que a nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho da fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos, é necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia nós, que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Ou seja, nós temos que corresponder às expectativas que o Cristo colocou sobre nós, né? Amado Jesus, Senhor das nossas vidas, nesse momento nos encontramos nesta sua casa, dirigida por Dr. Bezerra de Menezes, a fim de estudarmos aqui ensinamentos que nos conduzirão pelas sendas da vida material, Senhor, nos auxiliando no progresso, na evolução espiritual. Rogamos que o Senhor nos envolva nas suas vibrações harmoniosas de luz e de paz, e que possa também envolver a todos os nossos entes queridos nessas mesmas vibrações. Que o Senhor possa enviar os seus benfeitores amigos a cada um daqueles irmãos cujos nomes se encontram nos nossos livros de preces, a cada um que aqui entra ou já entrou buscando socorro, amparo, instrução, que todos sejam amparados conforme a sua necessidade. Envolvei-nos, Jesus, nessa luz, a fim de que sejamos capazes de compreender e absorver os ensinamentos e, principalmente, que estejamos fortalecidos a fim de vivenciarmos esses ensinamentos na prática, na vida. Que o Senhor abençoe a irmã que irá proferir o estudo desta noite, que abençoe a esta casa, a todos os trabalhos que aqui são realizados, e que se faça presente, Senhor, em todos os momentos de nossas vidas e que nós sejamos sempre dignos da sua presença. Que assim seja, graças a Deus. Então, a nossa Carla. Boa noite a todos. É sempre um prazer compartilhar, né, com os companheiros os frutos das nossas pesquisas, dos nossos estudos, porque qualquer tema que a gente escolha, vamos dizer, dentro da doutrina espírita, nós teremos um material muito farto para estudarmos, para refletirmos, né? Então, hoje, eu quis trazer uma parte, vamos dizer assim, de uma carta que Paulo escreveu. Porque Paulo, assim que ele se converteu, né, ao cristianismo, ele se voltou primeiro para dentro,
para si, para estudar, para várias questões. E após esse tempo, ele saiu para levar a boa nova para todos os lados. E registrando isso, né, gente, nós temos essa riquíssima obra que é o livro Paulo Estevão, que é uma obra, assim, das obras espíritas, eu acho que uma das mais belas e que nos traz, assim, lições, ensinamentos muito profundos. E aí, nessas andanças, né, desse Saulo convertido a Paulo, ele levava a boa nova a pequenas cidades, a pequenas comunidades, deixando ali um evangelho nascendo naquele local. E muitas vezes, devido às dificuldades da época, né, a todo aquele modo de vida, né, não era possível que sempre ele voltasse a essas igrejas. Então, o que ele fazia? Ele escrevia muitas cartas, né, que estão registradas, que nós podemos ter acesso a elas. E essa carta, né, essas cartas tinham algumas finalidades específicas, como, né, vamos dizer, esclarecer, porque às vezes surgiam dúvidas com relação à interpretação, né, dos pergaminhos, né, que foi o legado que eles tinham das passagens, né, do Evangelho. E aí ele auxiliava naquele entendimento que ele tinha, auxiliava as comunidades desse entendimento. Outras vezes surgiam dificuldades mesmo de convivência entre os colaboradores, entre aqueles que trabalhavam naquelas igrejas. Então ele escrevia cartas, né, ajudando, auxiliando para solucionar essas questões. E outras vezes cartas de bom ânimo, porque não era uma tarefa fácil, era uma mentalidade toda nova que o Evangelho do Cristo trazia e era muito diferente de tudo aquilo que até então se conhecia. Então era desafiador, né, levar a boa nova. E aí, muitas vezes, esses confrades, vamos dizer, precisavam desse bom ânimo. Então, Paulo se utilizava das cartas para este fim. E esse trecho que nós vamos refletir sobre ele hoje é uma carta escrita aos Tessalonicenses. Está registrada no capítulo 5, versículos de 16 a 18, e nos diz assim: vivei sempre contentes, orai sem cessar, em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Então, é um trecho, parece assim uma coisa bastante, vamos dizer, simples, né? Mas vamos pensar, viver sempre contentes. Será que nós temos conseguido viver sempre contentes? O que é uma pessoa contente? Aquela pessoa alegre, é aquela pessoa que sente prazer em viver, é uma pessoa satisfeita. Então, esse contente tem a ver com contentamento. E como será que nós vivemos os nossos dias, as nossas horas, os nossos desafios? Será que nós temos conseguido viver sempre contentes? Será que nós estamos sempre mais felizes ou mais tristes, reclamando, murmurando por alguma razão? E a gente se questiona, gente, mas como seguir, né, esse conselho que Paulo dirigiu àquela comunidade, né? Mas é um registro para nós hoje, né? De como nós temos encarado isso. Porque nós temos, sim, desafios e dificuldades. E a gente poderia se perguntar, mas será que é possível ser feliz aqui na Terra, com tantos desafios? Será que a felicidade é possível para nós aqui? E Kardec também teve essa mesma curiosidade. A pergunta 920 questiona isso. O homem pode gozar sobre a Terra de uma felicidade completa? A espiritualidade respondeu que não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele, né, de cada um de nós, amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a Terra. Então, alguma felicidade nós podemos sim usufruir dela aqui na Terra. Mas nós vivemos em um planeta ainda de provas e expiações, uma transição para um planeta de regeneração. Então, a felicidade ainda não é, né, uma característica do nosso planeta. Mas nós podemos sim, né, ser tão felizes quanto se pode ser aqui neste planeta. E perguntou mais: concebe-se que o homem será feliz sobre a Terra?
quando a humanidade estiver transformada. Mas até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? E a espiritualidade diz assim: o mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência grosseira. Então, eu penso particularmente que nós podemos sim, e o Pai nos concedeu um planeta tão belo, nos concedeu tantas bênçãos que nos possibilita, né, uma certa felicidade, mas nós somos os artífices de um ou de outro. Nós plantamos e nós colheremos, se não nessa, em outras existências. Então, uma certa felicidade é possível. Mas a gente, né, vai conduzindo a nossa vida, vai dando cada dia novos passos e vai se perguntando, gente, mas como que eu posso ser feliz? Como que eu posso viver em harmonia se, por exemplo, eu vivo num seio familiar conturbado, eu vivo com pessoas difíceis, porque a gente pensa que os outros são difíceis, a gente nunca se reconhece uma pessoa de difícil convivência. Mas aí, será que é assim? Será que esses, né, que estão à nossa volta são mesmo tão difíceis de conviver? Nós precisamos atentar para uma questão, parar de olhar para as coisas à nossa volta somente com os olhos da matéria, somente pensando no que a gente vê aqui, porque atrás de tudo isso, de cada drama familiar, de cada dificuldade, de cada felicidade, existe uma história, né, que aconteceu muito antes e que a gente está vendo o reflexo dela aqui. Então, tudo que nós vivemos é, sim, consequência dos nossos próprios atos. E tem outra questão, né, gente? Nós sabemos, né, através da doutrina espírita, que cada dia mais a gente comporta mais conhecimento, nós comportamos mais entendimento. Então, mesmo que vagarosamente, nós caminhamos no nosso autoaperfeiçoamento, no nosso burilamento. Então, esse é o nosso grande esforço e é o que estamos aqui para realizar. E nós não viemos de férias, não viemos a passeio, nós estamos aqui para conviver e melhorar, e nos melhorar. Porque o mundo melhora quando? Quando o meu mundo íntimo também melhorar. Então, essa família que às vezes a gente, né, reclama, acha difícil, é, como o nosso orador da semana passada disse, é o laboratório divino que nos foi concedido para as experiências necessárias para resgatarmos débitos, para crescermos, para auxiliarmos e para deixarmos de ver no outro somente o problema, a dificuldade. E os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz nos auxilia enormemente nisso, porque nós passamos a compreender que a formação de uma família não é algo que acontece ao acaso. É algo que é necessário para o nosso aprimoramento, para o nosso desenvolvimento. Nós compreendemos que, além de não ser ao acaso as uniões familiares, muitas vezes elas são planejadas. E à medida que nós caminhamos, que nós evoluímos, nós participamos desse planejamento. Então, às vezes a gente está reclamando de algo que nós escolhemos, porque nós, no plano espiritual, com a visão mais alargada, com o auxílio dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, nós percebemos com mais clareza o que precisamos, o que é importante para nos desenvolvermos, e aí a gente escolhe sim aquela família. Mas a gente também não pode ter um pensamento tão pessimista e achar que no nosso seio familiar só estão pessoas difíceis, problemas, que não. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, tem a seguinte fala: os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. O contrário também existe, mas a maioria dos nossos encontros são por afeição, são por afinidade. Então, nós precisamos mudar, né, o nosso olhar
sobre algumas questões. Porque a nossa eterna não, né, que nós vamos nos desapegar, nossa mania de ainda reclamar, também poderia nos levar a não ser tão contentes, tão satisfeitos com a vida que temos, se nós disséssemos assim, mas a minha vida não está legal, eu queria ter dinheiro, porque se eu tivesse dinheiro, eu ia ajudar as pessoas, eu ia solucionar tantos problemas, eu ia ser mais caridoso. Mas será que a caridade, ela é só material? Será que a gente ajuda o outro somente com dinheiro? Ou nós temos algo de nós que nós podemos dar em prol do outro? Nesses tempos em que a gente corre muito, que a gente tem pouco tempo, a gente visita pouco uma pessoa que está acamada, que está doente, um bebê que nasceu recentemente, um amigo que a gente não vê há muito tempo, posso sair tomar um café com você? Então, são atos que nós temos, assim, deixado um pouco de lado, isso nós todos, né? Então, são coisas que são importantes para nós mantermos convivências, porque a amizade é algo que a gente alimenta, né? Então, a gente, para ajudar o próximo, não é só com dinheiro, não é só com bens materiais. Existem outras maneiras de nós auxiliarmos. Mas se a gente for falar em riqueza, por exemplo, será que nós estaríamos preparados para ser ricos, para ter uma grande fortuna? Como será que nós nos comportaríamos nesse caso, né? Nosso espírito já viveu várias existências e nós vamos registrando, né, tudo que vivemos, e esses registros é que vão determinar a condição em que vamos renascer. E cada nova encarnação, cada nova posição que nós ocupamos é oportunidade. Oportunidade que a sabedoria divina não deixa descuidada. É aquele lugar certo, com as pessoas certas e na situação certa que nós precisamos para o nosso crescimento. Então, a situação de riqueza ou de pobreza, né, essas questões que nós vivemos aqui nesse plano, são sim de acordo com a nossa necessidade. E a doutrina espírita nos esclarece bem a esse respeito, nos dizendo que as duas provas são difíceis de serem enfrentadas. E Kardec formulou algumas perguntas a esse respeito. A 814 do Livro dos Espíritos foi assim: por que Deus deu a uns as riquezas e o poder, e a outros a miséria? A resposta foi: para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis que os próprios espíritos escolheram essa prova e frequentemente nelas sucumbem. Então, o planejamento familiar, a situação, a profissão, várias questões, na hora daquele grande planejamento, né, da nossa reencarnação, são fatores importantes que nós ajudamos a decidir porque sabemos das nossas necessidades. E pergunta mais: qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da infelicidade, que no caso aqui é da pobreza, ou a da fortuna? E responderam assim: tanto uma como a outra o são. A miséria provoca um murmúrio, as queixas, lamentação contra a providência. E a riqueza leva a todos os excessos. Então, são duas coisas, uma contrária à outra, mas que nos coloca igualmente numa situação em que nós vamos sim ser testados, ser provados, né? Demonstrar ali se nós aprendemos ou não tudo isso que o Cristo já nos deixou há 2000 anos, né? Ama teu próximo como a ti mesmo, faz para o outro que gostaria que se nos fizessem. Então, o renascimento... Gente, desculpa, vocês viram que é o meu celular que está tocando, né? Sorry. Eu vou passar uma música, eu já deixei aqui no ponto. Então, sendo Deus um Pai que é todo amor, todo justiça e misericórdia, tudo faz para que nos melhoremos, oferecendo-nos diariamente as oportunidades e as ferramentas para que isso aconteça. Por isso, sim, devemos nos contentar com aquilo que o Pai nos concede. É claro que tem certas questões na vida que a gente quer melhoras. Se hoje eu tenho uma profissão, mas eu almejo uma segunda profissão, almejo uma profissão que me realizaria, uma profissão que talvez eu vá ganhar mais,
natural que nós queiramos melhorar, progredir, quer estudar mais, tem um sonhos, né, ambições que são saudáveis para o caminhar da humanidade, porque se nós, né, não almejássemos coisas boas, coisas melhores, como estaria hoje a humanidade? Estagnada num patamar. Mas não, nós somos seres que buscam sempre mais. Mas também, como buscamos mais, a gente também reclama um pouco. E a gente poderia falar assim também, nossa, mas é muito difícil ser feliz, como eu viver contente no planeta que ainda tem tantas doenças, tem tanto sofrimento, tantas pessoas morrendo por razões diversas, né? Mas ainda assim é preciso que a gente pense, que a gente reflita. Porque quais são as causas dos males que nos afligem? Por que eu sofro essas situações? O que cada dor, o que cada dificuldade vem me mostrar? Porque é preciso que a gente busque retirar de cada desafio, de cada dificuldade, uma lição que seja para o nosso crescimento. E às vezes é complicado a gente ter essa serenidade no momento de dor, no momento de dificuldade, para entender como é que eu preciso, em que é que eu preciso melhorar para ser melhor, para conviver melhor. O que cada dificuldade está querendo me ensinar? Então, como enfrentar principalmente essas situações sem reclamar? Sem questionar a bondade divina, porque às vezes a gente fica mesmo tão abatido e tão triste, que a gente se pergunta, por que, meu Deus? Por que comigo? Por que isso? Né? Às vezes, sim, a gente não compreende, mas há de haver uma causa, né? E nós sabemos que Deus é bom, é justo, e essa causa, né, é uma causa séria, e o que acontece é para o nosso crescimento. E a gente, será que pensa nessa situação que a gente está vivendo hoje, agora, ou vivenciamos, como espíritos? Ou nós estamos pensando somente com os olhos do agora, do presente? Porque nós somos espíritos imortais. Nós temos um longo caminhar e já tivemos também um longo caminhar. Então, as questões de doenças físicas ainda mexem muito conosco. Mas olha que interessante o que Joana de Ângeles nos diz no livro Vida, Desafios e Soluções, um livro incrível, viu, gente? Ela fala sobre saúde, dizendo assim: saúde é o estado ideal da vida. Doença é a ocorrência vibratória perturbadora, mudança de comportamento na organização molecular do indivíduo ou no seu psiquismo em processo de amadurecimento. Então, o nosso psiquismo está, sim, em processo de amadurecimento. Então, nós ainda, né, nos desorganizamos por perturbações na nossa vibração. Nós conseguimos, hoje, manter uma vibração elevada constante? Ou a gente ainda tem altos e baixos? Como que é o nosso dia a dia? A Concon falava no nosso estudo de terça-feira, muitos anos atrás, nosso desafio é o equilíbrio. Porque muitas vezes coisas pequenas nos tira do sério e isso traz consequência para o nosso corpo físico. E ela diz mais, diz assim: essa distonia no mecanismo sutil do ser, abrindo espaços para a manifestação e proliferação dos processos degenerativos, tem sua sede nas intrincadas malhas do espírito, em si mesmo, herdeiro dos atos que o acompanham na larga trajetória da evolução, sempre responsável pelo que é e pelo que se candidata a conseguir. Então, nós não podemos culpar ninguém, porque nós somos os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio, essa harmonia, para que a gente, né, para que o nosso corpo sinta menos, né, essas avalanches, vamos dizer, emocionais. Mas será que a dor, para nós, ela ainda é necessária? Ou será que nós já vivemos uma condição de plenitude tal que a dor não seja mais necessária para nós? Isso é um questionamento, né? Mas o que a gente não deve é se prender em demasia às questões puramente físicas. Por quê? Porque nós somos espíritos, estamos sim na matéria, ela é feita, né, para que nós aqui convivamos, cresçamos, amadureçamos, mas nós
nós somos espíritos acima de tudo. Está no livro Nosso Lar, Clarencio conversando com André Luiz, dizendo: dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. Porque o que é físico tem sua origem, como Joana de Ângeles disse, aonde? Tem sua sede nas intrincadas malhas do espírito, porque são os vícios que nós carregamos que ainda nos afetam. Então, a gente precisa se trabalhar, a gente precisa se conhecer, reconhecer o que eu ainda trago em mim que não é positivo e buscar a modificação. Essa é a nossa grande tarefa. Mas Jesus veio, nos abrir os olhos e disse: meu reino não é desse mundo. Então, é um planeta para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, mas a vida real não é aqui, Aqui é uma passagem, é uma escola, é uma oficina, é um grande hospital às vezes, mas a nossa vida real, está do lado de lá. Agora, é claro que as questões físicas, em muitos aspectos, não podem ser deixadas de lado, porque qual é a nossa grande ferramenta de trabalho nesse plano? O nosso corpo físico. Então, é claro que nós precisamos, sim, cuidar dele. A casa que nos acolhe, o nosso planeta, temos que cuidar dele? Sim, precisamos cuidar dele. Um planeta tão maravilhoso que o Pai, nos concedeu para aqui, virmos para aqui, estudarmos, aprimorarmos. Então, nós precisamos, sim, cuidar, porque a gente está aqui usando, o nosso corpo neste planeta. Então, os cuidados são necessários. A gente precisa, sim, cuidar, mas pensando sempre que somos espíritos e que, como espíritos, estamos aqui para nos melhorar. Então, a dor é, sim, necessária, a dor ainda nos vem, a gente vive momentos de dor coletiva, de dor individual, mas elas são, como ele disse, essa possibilidade de enriquecer a alma, porque muitas vezes é pela dor que nós despertamos. Às vezes as oportunidades não chegam, Deus nos dá várias chances de nos ver como filhos de Deus, como espíritos que somos, mas a gente vai deixando passar. Então, essa possibilidade, de enriquecer a alma acontece através da dor. E de muitas maneiras, e a gente vê que, às vezes, uma pessoa vive aqui uma vida inteira sem atentar para as questões espirituais, sem se ver como um ser espiritual, e é no momento de dor, de ficar acamado, às vezes, um perigo, de passar por esse sofrimento, é que a pessoa tem o despertar. Precisaria ser assim? Não precisaria. Mas Deus nos dá oportunidade, porque às vezes é uma existência inteira sem colheitas positivas para aquele espírito, e às vezes é num momento de uma dificuldade que ele vai despertar para essas questões. Então, uma coisa é muito bom nós pensarmos que nós somos espíritos e caminhamos todos numa mesma direção, a direção do nosso aperfeiçoamento. Mas a gente compreendeu isso quando? Aliás, nós já compreendemos isso? Porque, vamos dizer, há milênios, há anos atrás, o nosso entendimento era bem mais reduzido. Nós precisávamos de regras mais severas para nos guiar. Vamos lembrar lá, da antiguidade, quando Moisés veio e trouxe lá os 10 mandamentos. Nós precisávamos daqueles mandamentos para nos dar uma direção. Mas Jesus já trouxe um outro ponto de vista, porque Jesus falou de amor. Quando ele pronunciou essa palavra, que tudo estremeceu, porque ele veio nos trazer principalmente a lição de que precisamos amar o outro como amamos a nós mesmos. Isso veio nos respondendo a questões que nós trazíamos em nosso íntimo. Mas cada dia que passa, nós evoluímos um pouco mais. E, intelectualmente, a sociedade, o mundo, evoluiu muito. E quando foi que o Espiritismo surgiu? Foi justamente num período de grande efervescência, em que a ciência, as artes, tudo estava crescendo, se desenvolvendo. E aí, já estava pronto para que o Espiritismo também viesse. Porque com a doutrina espírita, nós encontramos as respostas para tantos questionamentos que para nós já não cabe dizer, por que será que isso acontece?
porque Deus quis assim. Mas nós já temos hoje condições de compreender um pouco mais. Essa resposta poderia nos valer há 200, 300 anos atrás, mas hoje a gente quer saber mais e nós temos condições de compreender mais. Por isso nos foi dado o Consolador, porque ao caminharmos, ao evoluirmos, teríamos condição de compreender um pouco mais. E aí nós fomos compreendendo que fomos criados, sim, simples e ignorantes, todos iguais, né? E que a nossa caminhada ia nos trazer, vai nos trazendo o aprimoramento, o aprendizado, o desenvolvimento. Então, no princípio, crianças espirituais, como nós pais aqui encarnados, não damos tudo para os nossos filhos. Se uma criança de 3 anos te pedir, sei lá, uma tesoura que eu vou cortar um tecido, você não vai dar. O pai também não nos dava. Mas à medida que caminhamos, nos desenvolvemos, cada dia mais foi possível que nós recebêssemos mais informações. Mas por que isso? Porque à medida que a gente se informa, que a gente compreende melhor, a gente consegue viver, sim, com mais contentamento, porque nós estamos mais informados, mais compenetrados do que é Deus, da sua justiça, da sua bondade, de como que tudo isso funciona no universo. Então, no tempo certo, né, veio o Consolador. E hoje podemos, sim, compreender melhor os desígnios de Deus e observar no dia a dia, gente, nas pequenas como nas grandes coisas, a sabedoria, a bondade de Deus e, acima de tudo, como é que ela se aplica diariamente, com justiça, mas também com misericórdia. Este conhecimento, sim, nos traz contentamento, pois passamos a ver em tudo que acontece a presença de Deus, seu amor a velar por nós e a conduzir os nossos destinos. No livro Fonte Viva, na lição 155, tem uma parte que eu achei assim maravilhosa. Emmanuel nos diz assim: o cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem nos ângulos mais simples de cada hora no espaço de nossas experiências. Nada existe de insignificante nas estradas que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo da nossa vida. Então, eu acho que só isso aqui já dá uma reflexão incrível. E quando ele fala aqui, né, que as bênçãos da providência nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, não é de cada dia, de cada ano, é de cada hora, né? Nada existe de insignificante. Então, tudo tem o seu porquê, tudo tem uma finalidade, tudo na grande engrenagem da sabedoria, da bondade de Deus faz sentido, mesmo que momentaneamente a gente não compreenda. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Então, que saibamos valorizar essas concessões. Quantas concessões, né, o Pai não nos concede para que a nossa caminhada seja exitosa, que é o que Ele quer, né, que nós sejamos felizes na medida do possível, que nós caminhemos e consigamos nos melhorar com isso. E Paulo, né, nesse aconselhamento lá do início, ele fala: orai sem cessar. Mas será que a gente consegue? Será que nós damos à oração o valor que ela tem? Será que nós sabemos, na verdade, de todo o potencial que a prece oferece? Quanto de benefícios que ela pode nos trazer? Mas Kardec perguntou: qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele, colocar-se em comunhão com ele. Pela prece, pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, a prece tem essas finalidades todas, mas ele diz mais, perguntou mais, né? A prece torna o homem melhor? Os espíritos disseram que sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Então, olha que importante.
as possibilidades de proteção, de amparo que nós recebemos através da prece. Então, é importante nós refletirmos, né? Quando Paulo disse lá, viver sempre contentes, orai sem cessar, porque na nossa jornada diária, nós temos tantos momentos que a gente fica assim meio balançado, que às vezes, né, somos desafiados a sermos verdadeiramente cristãos. Então, a oração é esse suporte que a gente encontra para esses momentos e para todos os momentos, porque afinal, não é só pedir, né? É louvar, pedir e agradecer. O Evangelho nos traz também um pedaçozinho lá no capítulo 27, muito bom, que nos diz assim: pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vêm sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou, assim como afastar de si os males que atrai pela sua própria falta. Então, a prece é uma ferramenta importantíssima. Nesse aconselhamento de Paulo, ele sabia o que estávamos dizendo, orai sem cessar. Por quê? Nós precisamos, sim, dessa sustentação. Às vezes nós vamos dizer, nos sentimos tentados, desafiados a ser realmente, né, vamos dizer assim, cristãos. Mas a gente precisa orar, né? Cristo como diz, nos avisou, nos pediu, orai e vigiai, nos advertiu sobre a necessidade da prece. E lá em Missionários da Luz, no capítulo intitulado Oração, não é movimento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Então, olha o que uma prece pode nos trazer de positivo, de bom. Então, como eu vou dizer, é um hábito que nós precisamos criar, né? Porque às vezes, diante das dificuldades, o nosso pensamento fica tão conturbado que a gente às vezes tem dificuldade até para formular uma prece, de tão, né, agitados, de tão atribulados que a nossa mente às vezes fica. Então, a gente precisa movimentar essa força, mas não é um movimento só de lábios, não é um disco que a gente vai ficar ali repetindo, é algo que precisa partir do nosso coração, dos nossos sentimentos, né? Meu marido fala que é uma conversa, você tem que conversar com Deus como se fosse um amigo que está ali sentado do seu lado, com intimidade, ele é seu pai. Ele tudo criou para, né, para todos nós, para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. Então, por que essa distância tão grande, né? Se Jesus mesmo nos ensinou a chamar Deus de Pai, Pai nosso. Então, não é tão bonito isso? É um pai. E o que o pai quer para o seu filho, se não o melhor, né, para a sua caminhada? Então, a questão, né, realmente não é orar muito, não é se preocupar com as palavras, que é uma dificuldade também que a gente tem, a gente quer falar palavras bonitas. Mas o que precisa mover, né, a nossa oração são os nossos sentimentos. Então, a gente deve buscar essa conexão com Deus, com o que a gente acha, né, que algumas pessoas não dizem Deus, mas com o ser superior que criou a todas as coisas, né? Jesus nos advertiu sobre a necessidade da oração. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. E o próprio Cristo, em alguns momentos, né, a gente vê pelos relatos do Evangelho, o que ele fazia? Se afastava para orar, né, para refletir. Então, nós, ainda, né, no caminho, nós vamos abrir mão de uma ferramenta tão poderosa, tão positiva, né, de um recurso tão bom, que é a oração. E aí, Paulo continua, né? Vivei sempre contentes, orai sem cessar. E quando a gente fala de prece, de oração, a doutrina espírita nos oferece, assim, muita informação baseada mesmo, né, em experimentos, né,
em questões que vão além da própria, vamos dizer assim, da própria religião, porque hoje existem estudos científicos comprovando os benefícios da prece para quem ora, para quem recebe a oração. Então, os benefícios da prece são muito claros e a gente precisa, sim, né, usar dessa ferramenta. Então, para manter o equilíbrio que é tão necessário à nossa caminhada, nada melhor que a oração, que a sintonia, né, que nós pudermos manter com os planos superiores da vida. Um exemplo, né, do que a oração pode fazer está no livro Missionários da Luz. Deixa eu só ver se não é muito grande. Que diz assim: a prece não é aquele movimento mecânico dos lábios, né? A prece... não, mas essa não. A prece não é um movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Então, todos nós somos capazes de orar e de emitir esses raios de poder. Então, Paulo nos diz: em todas as circunstâncias, dai graças. Dar graças expressa agradecimento. À medida que caminhamos, que estudamos, que nos conhecemos e que buscamos nos aperfeiçoar, o nosso entendimento vai se alargando e reconhecemos o quanto o Pai nos concede para que sejamos felizes. E como ser feliz? Será possível? Buscando diariamente pensar e agir segundo os preceitos que o Mestre nos ensinou. Este é o nosso passaporte para a verdadeira felicidade. Porque quando é que seremos realmente felizes? Quando conseguirmos caminhar em consonância com as leis de Deus. Com as leis, né, que foram criadas para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Jesus nos ensinou: ama o teu próximo como a si mesmo. Então, talvez muitas leis não precisariam existir se nós conseguíssemos praticar o amor ao próximo como a nós mesmos. O amor realmente desinteressado. Sejamos então gratos, estendamos nosso olhar, reconhecendo beleza e oportunidade em todos os lugares. E aí eu trouxe para nós uma música que ela passeia, vamos dizer assim, em várias situações que nós vivemos diariamente. E eu achei, é de um autor espírita. Deixa eu ver se eu consigo colocar a letra aqui para nós acompanharmos. O nome da letra é Reconhecimento. Eu não consegui colocar na lâmina bonitinho, mas dá para a gente acompanhar e quem quiser aprender a cantar com ele. Deixa eu falar o nome do autor. Essa música é do Hércules Mota e do Alain, que são dois artistas, né, vamos dizer assim, do meio espírita. Agradeço ao tempo por pintar os meus cabelos, por mudar os meus desejos, me reconstruir. Agradeço a vida por servir-nos desses anos que maduram os meus planos por me descobrir. E reconheço o brilho em mim, toda dádiva que é ser filho de Deus.
tempo, pelo Pai dos pais, afinados com meus lábios alegria. Agradeço a vida pelo cansaço da vida, por encontros e partidas a me conduzir. Tanto assim, que já não me contém em mim. Sou remanso que deseja agora mais. Sei que eu sou, sei ver a dor, colhendo as verduras plantadas por mim. Sei que eu sou um viajor que vida vereda de estrelas sem fim. As miragens do deserto não se dissipar. O futuro é deserto, sublimar. Sei que eu sou um pescador de gramas e glórias lançadas por mim. Sei que eu sou fonte de amor, sou sal da terra, apreciada de Senhor. Tanto assim, Então, quando puderem, ouçam essa música, ela é muito bonita e ela fala das diversas situações que a gente vive e que cada situação que a gente vive é essa oportunidade de crescimento e que nós saibamos, né, ser reconhecidos a Deus, aos nossos, né, espíritos protetores, nosso anjo guardião, pelas possibilidades de crescimento que nos são colocadas diariamente, cada instante da nossa vida. E que, acima de tudo, né, nós peçamos a Deus discernimento, entendimento, para que a gente saiba aproveitar essas oportunidades. Que Jesus nos abençoe, nos envolva e nos conduza em paz para os nossos lares. Então, nós agradecemos a Carla por esse manancial, vamos dizer assim, né, de possibilidades que nós temos através da prece. Nós, às vezes, lembramos tanto de pedir, mas lembramos bem pouco de agradecer. Vamos ter isso em mente e levar junto conosco as lições dessa noite, né, para a nossa vida, para a gente poder refletir. Vamos pegar lá o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo e estudar, porque estudar faz parte, né? Nós agradecemos a todos que estão aqui hoje conosco, que estão compartilhando desse momento, e vamos convidar para nós fazermos a nossa prece. Fechamos os nossos olhos e rogando a Deus, esse Pai maravilhoso, rogando todas as bênçãos que cada um de nós vem ansiosamente aqui nesta casa, em busca de um alento, de uma resposta, de um amparo, de um alívio. Que o Senhor Jesus acompanhe-nos em todas as nossas horas, acompanhe-nos quando sairmos daqui,
mas que também nós lembremos de estar em sintonia com Ele. E é nesse pensamento que nós também agradecemos por essa oportunidade bendita de poder estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita. Agradecemos a boa convivência que temos nesta casa, sob a tutela de Dr. Bezerra de Menezes, a quem também agradecemos. E nós rogamos sempre que o Senhor esteja conosco em todas as nossas horas. Ampara-nos, Jesus, hoje e até sempre. Assim seja, graças a Deus e a Jesus.